Hoje a gente vai mergulhar no livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Ele investiga uma das questões mais sérias do nosso tempo, porque a saúde mental dos adolescentes entrou em colapso. A análise dele aponta para uma mudança gigantesca na forma como as crianças crescem, e a gente vai entender direitinho que mudança foi essa. O livro já começa com essa pergunta, que é bem provocadora. E a resposta, claro, provavelmente seria não. Nossos corpos não estão preparados para viver em Marte. A tese central do livro é que, da mesma forma, uma infância vivida através da tela de um celular é como se fosse um outro planeta, um ambiente totalmente estranho, para o qual as crianças simplesmente não estão preparadas. E isso traz consequências bem profundas para o desenvolvimento delas. A primeira parte da análise foca em um ponto crucial. Essa crise não foi um aumento que aconteceu aos pouquinhos, não. Foi uma explosão súbita, uma epidemia que apareceu de repente e de forma sincronizada em vários países ao mesmo tempo. Olha só esse gráfico. Em todo o mundo ocidental, algo mudou de forma muito drástica ali por volta de 2010. As taxas de ansiedade e depressão entre os adolescentes, que antes eram mais ou menos estáveis, simplesmente dispararam. A grande pergunta é: o que foi que aconteceu nessa época? E aí que está o pulo do gato. Esse ponto de virada bate perfeitamente com a ascensão do smartphone e das redes sociais. A chegada da câmera frontal e do Instagram em 2010, por exemplo, mudou o jogo completamente. A vida social dos jovens deixou de ser baseada em interações cara a cara e virou uma espécie de performance constante online. E isso nos leva ao diagnóstico central do livro, que o autor chama de a grande reconfiguração da infância. A ideia é que duas mudanças gigantescas aconteceram ao mesmo tempo, uma aqui, no mundo real, e outra no mundo virtual. O contraste é gritante, né? A infância que a gente conhecia era baseada em brincadeira, em interação física no mundo real. Já essa nova infância, baseada no celular, mergulhou as crianças no mundo virtual de conexões muito mais rasas, que não acontecem em tempo real e muitas vezes são só para mostrar para os outros. A primeira parte dessa reconfiguração foi a ascensão do que o autor chama de segurismo. A partir dos anos 80, os pais, tomados por uma onda de medo, começaram a superproteger os filhos. Eles foram tirando as crianças do mundo real, limitando a independência e a brincadeira livre na rua, por exemplo. E olha que irônico. Ao mesmo tempo em que a gente superprotegeu as crianças no mundo real, a gente fez o exato oposto no mundo virtual. Nós entregamos para elas o que a psiquiatra Anna Lembke chama de agulha hipodérmica. Um aparelho que injeta um fluxo sem fim de validação social, comparação e conteúdo de algoritmo, direto no cérebro em desenvolvimento delas. E o pior, sem proteção nenhuma. E as consequências disso podem ser devastadoras. Esse é um desenho real, feito por uma menina de 12 anos, 5 meses depois que ela entrou no Instagram. O algoritmo foi levando ela de conteúdos sobre boa forma para conteúdos que promoviam a anorexia. É um exemplo que coloca um rosto nos dados e mostra o ciclo vicioso que essas plataformas podem criar. Então, o que foi que se perdeu no meio do caminho com essa reconfiguração toda? Para a gente entender isso, a gente precisa de um conceito fundamental que o livro traz: a antifragilidade. Olha só, antifrágil não é a mesma coisa que ser resiliente, tá? Um copo de plástico, por exemplo, é resiliente. Ele aguenta uma queda, mas não fica melhor por causa disso. Já um sistema antifrágil, como o nosso sistema imunológico ou os nossos músculos, precisa de desafios, precisa de estresse para ficar mais forte. A metáfora que o livro usa é perfeita. Pensa numa árvore crescendo numa estufa, toda protegida. Sem a força do vento para ela resistir, a árvore não desenvolve a estrutura interna necessária e acaba ficando frágil. Do mesmo jeito, sem os pequenos estresses e desafios sociais do dia a dia, as crianças não desenvolvem a força emocional e psicológica que a vida exige. A conclusão aqui é que as crianças são, por natureza, antifrágeis. Ao remover todos os riscos e desafios do mundo real, a gente acabou tornando elas mais frágeis. A brincadeira livre, com seus pequenos conflitos e negociações, é exatamente o vento de que elas precisam para se desenvolver, para ganhar competência e, inclusive, para prevenir a ansiedade. Bom, diante de um diagnóstico desses, o legal é que o livro não para no problema. Ele também propõe um caminho coletivo para a gente tentar reverter essa situação e devolver a infância para as nossas crianças. A proposta se baseia em 4 normas sociais que, segundo o autor, precisam mudar. E não se trata só de escolhas individuais de cada família, mas de uma mudança coletiva. A ideia é criar um ambiente onde as crianças não se sintam excluídas por não ter um smartphone ou rede social, porque essa seria a nova regra para todo mundo. E esse é o ponto fundamental, sabe? A solução precisa ser coletiva.
Se só uma família proíbe smartphone, a criança pode acabar se sentindo isolada. Mas se grupos de famílias, escolas e até comunidades inteiras agem juntas, eles criam uma nova norma social. O resultado seria uma infância muito mais saudável para todo mundo. A crise é clara, o diagnóstico é bastante convincente e as soluções propostas são bem concretas, apesar de serem um desafio. A questão que fica no final é: será que a gente vai ter a vontade coletiva necessária para reequilibrar essa balança entre o mundo virtual e o mundo real para a próxima geração? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.